Fala galera, tudo bem? Quem está falando com vocês é o professor de Química Henrique Romero e eu estou aqui hoje para resolver com vocês os exercícios da página 212, é o módulo 9, né, do setor 231, que foi trabalhado com vocês aí com o professor Virgílio, beleza, galerinha do primeiro super? Então vamos lá, os exercícios propostos que ele passou para a gente estão aí. Lembrando que a gente vai falar de configuração eletrônica para íons, beleza? Você vai ver que todos os exercícios que a gente fala aqui, galera, a gente vai trabalhar com cátions. Por quê, galera? Quando a gente trabalha com cátions, tem uma regrinha de onde você vai tirar os elétrons, beleza? Quando a gente fala de ânions, você vai ver que é muito mais fácil, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, do F-, beleza? Ah, ele tinha 9 elétrons, agora ele tem 10 elétrons porque ele ganhou 1. É só fazer a atribuição de 10 elétrons e você acertou o exercício. Beleza, mas em cátions a gente tem uma regrinha aí para trabalhar, fechou? Então vamos começar aí com o exercício 7, onde ele fala assim: faça a distribuição eletrônica para a seguinte espécie química e responda o que se pede. Então ele está falando aí do zinco, que tem um número atômico 30, e a carga 2+, é um cátion bivalente de zinco. Ele quer saber, primeiro, qual é o subnível mais energético, quantos elétrons de valência, e depois para a gente colocar a distribuição em ordem de camadas, fechou? Então vamos lá. Primeiro de tudo está aqui a distribuição do zinco. E aí que pode ser que você erre, galera. A galera tem costume de fazer isso daqui, ó. Ah, ele falou que é 2+. Então, beleza. Se é 2+, o que significa? Ele vai perder 2 elétrons. Então, eu tiro 2 elétrons daqui e fica 3d8. E aí você vai errar o exercício, né? Porque quando a gente vai tirar os elétrons, lembra que a gente tira da camada de valência, tá, Ricão? Qual é a camada de valência? Vamos lá. A gente tem camada 1, camada 2, a gente tem aqui camada 3, aqui, e aqui a camada 4. Galera, camada de valência não é esse último cara, beleza? Esse último cara é um outro cara que a gente vai ver já já. Camada de valência é de maior número. Então, se ele tirou 2 elétrons da camada de valência, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar 2 elétrons da camada de valência, da camada mais externa que a gente tem. E a gente fica daí, então, com essa configuração eletrônica, galera, ó. Aí, a gente fica com essa configuração eletrônica. Perceba, eu tirei o 4s2, fiquei com essa configuração eletrônica. Então, para um cátion, galera, é sempre útil e é sempre necessário que antes a gente faça a distribuição dele no estado fundamental, sem perder nem ganhar elétrons. Faz a distribuição dele no estado fundamental. Depois tira lá os elétrons, no caso de um cátion, né, da camada de valência, beleza? Então, eu fiz aqui, ó, tirei os elétrons da camada de valência. Essa é a configuração eletrônica para o zinco 2+. Agora vamos responder o que se pede. Primeiro, qual é o subnível mais energético? E agora vamos lá. Subnível mais energético, galera, é sempre aquele último que você escreve. Lembra que quando você faz o diagrama de Linus-Pauling, que você vai descendo na diagonal, você está fazendo em ordem de energia? Então, o subnível mais energético nada mais é o último que você escreveu. Portanto, a alternativa A ali, ó, qual é o subnível mais energético? Está aqui para a gente, é o subnível 3d10, beleza? Vamos lá. Quantos são os elétrons de valência? E uma galera costuma colocar 2 aqui. Galera, você tem 2 elétrons na camada de valência para o zinco normal, estado fundamental. O zinco 2+, a camada de valência, a gente vai utilizar essa distribuição eletrônica. E qual é a camada de valência? É a camada de maior número. Número 1, número 2 e aqui número 3. Portanto, esses 3 aqui, para nós, né, que vai ser a camada de valência. Se a gente somar a quantidade de elétrons que a gente tem ali dentro, 10 mais 6, 16, mais 2, 18 elétrons a gente tem, portanto, na camada de valência do zinco, beleza? E, por fim, vamos fazer a distribuição por ordem de camadas. Então, tá, vamos lá. Camada 1 a gente chama de camada K, lembra? Tem apenas 2 elétrons. A camada 2 tem 8 elétrons, a gente chama ela de camada L. E a camada 3 a gente tem 18 elétrons, é a camada M. Tá aí, portanto, a distribuição em camadas do zinco 2+, perfeito? Lembrando que a gente não tem mais o 4s2 na nossa distribuição eletrônica deste cátion, fechou? Esse é o exercício 7, bora para o próximo, ó. Exercício 8. Ele te fala aí um textinho, não vamos utilizar ele muito agora, né? E vamos lá. Os íons dos metais citados são facilmente dissolvidos na água. Beleza. Agora começa o exercício. O número de camadas utilizadas na distribuição eletrônica do cátion bivalente do cádmio. Ele te coloca o número atômico do cádmio aí, beleza? Ele quer saber qual é o número de camadas do cátion bivalente, ou seja, do cádmio, né, que perdeu 2 elétrons, tá? Tá aí a distribuição eletrônica para você do cádmio. Galera, vamos lá, vai perder 2 elétrons da camada de valência aqui, do 5s2, perfeito? Quando você faz isso daí, o que acontece, galerinha? A gente tem 4 camadas apenas, ó. Camada 1,
camada 2, camada 3 e camada 4, né? Portanto, nós temos 4 camadas. Lembrando que a quinta camada, que seria a alternativa B, a quinta camada a gente tirou e ele te perguntou não do cádmio no estado fundamental, ele te perguntou do cádmio, do cátion bivalente dele, né? Perdendo esses 2 elétrons. Então, perdendo esses 2 elétrons, a gente tirou a camada 5. Portanto, nós temos apenas 4 camadas, o que nos marca aí tranquilamente a alternativa A. Beleza? Então vamos lá, galera. Nesse 11, os sais de crômio 6+, são em geral solúveis no pH biológico, né? Vai te falando sobre tanto do crômio 6+, quanto o crômio 3+. E ele quer que a gente fale qual configuração aí eletrônica do crômio 3+, beleza? Coloquei do crômio normal, no estado fundamental, 24 elétrons, perdão, tá aí, 24 elétrons. E aí o que acontece? Ele colocou para a gente as respostas na forma condensada. Você não concorda comigo que 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, nós temos 18 elétrons, o que dá a configuração de um gás nobre, que é o argônio, né? Lembrando que a gente só pode utilizar os gases nobres para fazer essa forma condensada, beleza? Então aqui o argônio representa tudo isso que está em laranja para a gente, tá? E depois continua, 4s2, 3d4. Lembrando que essa configuração aqui e essa configuração, elas representam a mesma configuração eletrônica, tudo bem? E aí vamos lá, ele tirou 3 elétrons, porque ele quer saber do íon crômio 3+, ele tirou 3 elétrons. Então eu vou tirar primeiro todos da camada de valência, mas a camada de valência só tinha 2, e você quer tirar 3, beleza? Depois que você tirou da camada de valência, ainda precisa tirar elétrons? Preciso. Vamos tirar um do subnível ali mais energético, que nos fica assim, ó. Tirei os 2 da camada de valência, mais um do subnível mais energético, a gente acabou em 3d3, argônio, que é tudo isso daqui, 3d3, o que nos marca aí tranquilamente a alternativa C, beleza? Depois, 12, vamos lá. Ele vai te falando do ferro, né? Ele te deu aqui a massa do ferro, te deu aqui o número atômico do ferro, e ele fala aqui para a gente falar em relação tanto a ele no estado fundamental, quanto no cátion bivalente e no cátion trivalente, beleza? Então vamos lá. Primeiro, os íons ferros 2, no caso ferro 2+, e ferro 3, no caso ferro 3+, são obtidos a partir do átomo de ferro pela perda de 2 e 3 elétrons respectivamente. Galera, nem fiz a distribuição eletrônica. O ferro, quando perde 2 elétrons, fica 2+. E o ferro, quando perde 3 elétrons, fica 3+. Portanto, a primeira afirmativa está correta, beleza? Depois, o átomo de ferro, no caso ali o ferro, no seu estado fundamental, apresenta 6 elétrons no nível de valência, ou seja, na camada de valência. Coloquei a distribuição para vocês aí, e ele está falando do estado fundamental, então essa própria aqui distribuição. Quantos elétrons a gente tem na camada de valência? Vamos lá. Camada de valência é a camada mais externa, de maior número aqui do lado da letrinha, né? Portanto, a camada de valência para o ferro no estado fundamental é 4s2. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência, não 6. Perceba que ele queria aqui, ó, te confundir com o 3d6, tá? Não caia nessa, fechou? Então, 4s2 é a quantidade de elétrons que a gente tem aqui na camada de valência. 2, ele falou que eram 6, portanto, está errada ali para a gente. 3, os íons ferro 2 e ferro 3+, apresentam 26 prótons, 30 nêutrons, mas diferem-se em si pelo número de elétrons. Galera, vamos lá. Num cátion, a massa e o número atômico nunca vão ser alterados, beleza? O número atômico do ferro é 26. Independente da carga que estiver aqui, pode ser 2+, pode ser 3+, pode ser 2-, 9-, independente da carga, galera, o número atômico continua aqui. Porque lembra, a gente não mexe em número de prótons, fechado? A gente só mexe em número de elétrons. Consequentemente, a massa também não vai se alterar, galera, independente da carga. Porque você adicionar ou você tirar elétrons, o elétron tem uma massa desprezível, né? Então não vai interferir em nada na massa. Então, tá certa a afirmativa 3, galera. Ele tem 26 de número atômico, portanto 26 prótons. De 26 para 56, que é a diferença, lembra? Massa, número de prótons. Como que a gente acha nêutrons? Faz massa menos prótons, a gente vai achar 30 nêutrons, beleza? E aí a única coisa que está mudando entre esses caras, entre o ferro 2+ e o ferro 3+, é a quantidade de elétrons, tá? Então tá certa essa daí, beleza? E a 4 ele fala que a configuração do ferro 3+, é essa daí que está na tela para vocês. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Galera, vamos lá? Essa é a configuração correta, porque lembra? Se ele quer o ferro 3+, eu vou tirar 2 elétrons daqui,
do 4s2, depois eu vou tirar um elétron do 3d6, ficando aqui 3d5. Essa é a configuração correta, portanto está errada a quarta afirmativa, o que nos marca aí corretamente a alternativa A. Apenas a 1 e a 3 estão corretas. Beleza? Para a gente acabar o 14, galera, te dá todo esse texto, mas ele quer de novo que você faça a distribuição eletrônica para o íon ferro 3+, igual a gente fez no exercício anterior. Então, coloquei de novo aqui para você a configuração do ferro. Vou tirar 3 elétrons, lembrando que a gente vai tirar da camada de valência 2, e um depois aqui do subnível mais energético, a gente acha essa configuração eletrônica aqui, que nos marca aí tranquilamente a afirmativa A, a alternativa A. Tudo bem? Era isso que eu tinha para fazer com vocês hoje. Qualquer dúvida, tamo aí. Fechou? Um beijão, tchau, tchau.